a gente vai trazer aqui o que é a aposentadoria por invalidez, o cálculo que foi alterado de forma demasiada com a reforma da Previdência, a partir de quando é devida essa aposentadoria por invalidez, a possibilidade de, ao receber a aposentadoria por invalidez, você também receber um adicional financeiro e quando a aposentadoria se torna definitiva. Você está no Radar do Benefício, o meu nome é Luan, e se você gostar do conteúdo, considere se inscrever e deixar um joinha no canal. O que diz o Decreto 3048 quando o assunto é aposentadoria por incapacidade permanente ou a antiga aposentadoria por invalidez, como a gente conhecia antes da reforma? A aposentadoria por incapacidade permanente, uma vez cumprido o período de carência exigido, quando for o caso, será devida ao segurado que, em gozo ou não de auxílio por incapacidade temporária, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício da atividade que lhe garanta a subsistência, que lhe será paga enquanto permanecer nessa condição. Luan, não entendi nada. O que é que você precisa saber, meu caro? A aposentadoria por incapacidade, ela é devida quando você está incapaz de exercer qualquer trabalho que garanta a subsistência. Ou seja, não adianta você estar somente doente, você precisa estar incapaz de trabalhar. Outra coisa, recebo auxílio doença, preciso converter em aposentadoria por incapacidade? Quem vai dizer isso é o médico perito. Não recebo auxílio doença, posso ter aposentadoria por incapacidade direto? Pode sim, não há qualquer vinculação, tá bom? Então você não necessariamente precisa passar pelo auxílio doença ou o chamado auxílio por incapacidade temporária após reforma. Além disso, é importante deixar claro e frisar que essa competência de definir se você está incapaz ou não é da Perícia Médica Federal, como diz o parágrafo 1º. A concessão da aposentadoria por incapacidade permanente dependerá de verificação da condição da incapacidade por meio de exame médico pericial, a cargo da Perícia Médica Federal, de modo que o segurado possa, às suas expensas, ser acompanhado por médico de sua confiança. Lembrando aí que você pode, caso queira, meu nobre, levar a Perícia Médica Federal, lá no momento que você for ao INSS, um médico da sua confiança, desde que você custeie isso. Um médico assistente para poder falar de médico para médico com médico perito, tá? Parágrafo 2º. A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao RGPS não lhe conferirá direito à aposentadoria por incapacidade permanente, exceto quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento da doença ou lesão. Então pense você que se você já entrou no regime de previdência, ou seja, se você já efetuou sua primeira contribuição junto ao INSS já com essa doença não vai lhe gerar aposentadoria por incapacidade permanente, nem mesmo o auxílio doença ou auxílio por incapacidade, tá? Mas se houver um agravamento ou uma progressão da doença ou lesão, mesmo que ela seja pré-existente, é possível que ela gere aposentadoria por incapacidade, tá bom? Então pense você que você é diabético, mas você consegue trabalhar. Aí a partir do momento que a sua diabetes ela fica muito agressiva e você não consegue mais trabalhar pelo motivo da doença, é possível assim, mesmo você sendo diabético, antes de entrar no regime de previdência, você ter direito à aposentadoria por incapacidade. A aposentadoria por incapacidade permanente será devida a partir do dia imediato ao da cessação do auxílio por incapacidade temporária, ressalvado o disposto no parágrafo 1º, e consistirá em renda mensal decorrente da aplicação dos seguintes percentuais incidentes sobre o salário de benefício definido na forma do disposto do artigo 32. Lembrando que a ressalva do disposto no parágrafo 1º é justamente a possibilidade de você ter uma aposentadoria por incapacidade permanente direto, sem a necessidade do auxílio por incapacidade temporária, que precederia a aposentadoria, tá bom? Então vamos ver quando começa o direito à aposentadoria por incapacidade permanente. Aqui a gente vai seguir, antes de falar um pouco disso, a gente vai seguir falando sobre o cálculo. E aí, o cálculo é 60% com acréscimo de 2% percentuais para cada ano de contribuição que exceder o tempo de 20 anos de contribuição para os homens e 15 anos de contribuição para a mulher. Então, quando você vai fazer o cálculo da aposentadoria por invalidez, você vai pegar os salários de julho de 94 até o momento em que a doença começou, a doença incapacitante começou, e vai fazer uma média. Dessa média, você vai ter 60% do valor acrescido de 2% para cada ano adicional, se você é homem, de 20 anos, e se você é mulher, de 15 anos. Então, vou dar um exemplo. Vamos lá, fiquei doente, eu sou Luan, fiquei doente, supondo eu que eu tenha aí 25 anos de contribuição. Fiquei doente, essa doença me incapacitou para o trabalho de maneira a eu não conseguir garantir minha subsistência.
eu tive direito à aposentadoria por incapacidade permanente. Então, eu vou ter aí 60% do meu salário de benefício, mais 2% para cada ano acima dos 20. Eu tenho 25 anos, então são 5 anos. 5 vezes 2, 10. Então, eu vou ter aí 70% do meu salário de benefício, que seria a média dos salários de julho de 94 até a data da doença, tá bom? Será de 100% quando a aposentadoria decorrer de acidente do trabalho, doença profissional ou doença do trabalho, tá? Então, se eu tiver a aposentadoria em decorrência de um acidente de trabalho, de uma doença profissional ou de uma doença do trabalho, o valor da aposentadoria será de 100%, independente do tempo de contribuição que eu tenha, tá bom? Na hipótese de a perícia médica inicial concluir pela existência da incapacidade total e definitiva para o trabalho, a aposentadoria por incapacidade permanente será devida. E aí a gente vê aqui quando começará a aposentadoria por incapacidade permanente. Ao segurado empregado, a contar do 16º dia do afastamento da atividade ou a partir da data da entrada de requerimento, se entre o afastamento e a entrada do requerimento decorrerem mais de 30 dias. Então, os 15 primeiros dias, responsabilidade da empresa. A partir do 16º, fica a cargo do INSS. Se o cidadão não der entrada dentro de 30 dias, ele começa a receber da data que ele deu entrada. Então, vamos dar um exemplo. Fiquei afastado primeiro atestado por 90 dias. Só que eu demorei 35 dias para poder dar entrada junto ao INSS. A empresa vai pagar meus primeiros 15 dias e eu vou ficar desguarnecido do 16º até o 34º dia. E só vou começar a receber a partir do 35º, porque eu demorei mais de 30 dias de dar entrada no INSS. Ao segurado empregado doméstico, contribuinte individual, trabalhador avulso, especial ou facultativo, a contar da data do início da incapacidade ou da data da entrada do requerimento, se essas datas decorrerem mais de 30 dias. Aqui o mesmo exemplo, só que a gente não tem os 15 dias na empresa. Então, a partir do momento que já tem a doença incapacitante, já é para procurar o INSS. Se do momento que teve a doença deixar decorrer mais de 30 dias, recebe do momento em que der entrada, tá bom? Então, atenção aos prazos. Durante os primeiros 15 dias de afastamento consecutivos da atividade por motivo de invalidez, caberá à empresa pagar ao segurado empregado o salário, que é o que eu acabei de dizer. Se você for empregado, os 15 primeiros dias, é de responsabilidade da sua empresa. A concessão de aposentadoria por incapacidade permanente, inclusive quando precedida de auxílio por incapacidade temporária, concedido na forma do previsto do artigo 73, fica condicionado ao afastamento do segurado de todas as suas atividades. Lembrando que para você ser aposentado por incapacidade permanente, você não pode nem ter condição de ser reabilitado, nem de exercer qualquer tipo de função. Diferente do auxílio doença ou do auxílio por incapacidade temporária, que recebeu essa alteração de nome com a reforma. Que é possível você estar incapaz para uma atividade e não estar incapaz para outra. E receber um auxílio por incapacidade temporária de uma das atividades somente e exercer o seu labor em uma outra atividade, tá? Na aposentadoria por incapacidade você não pode trabalhar, você tem que estar sem condições de trabalhar. O valor da aposentadoria por incapacidade permanente do segurado que necessitar da assistência permanente de outra pessoa será acrescido de 25%. E aqui está a parte que eu falei que a gente ia mostrar para vocês que é possível um adicional da aposentadoria. Lembre-se que depois que a gente fez aquele cálculo, que pode ser 60% acrescido de 2% dos anos excedentes, de 20 anos se for homem, de 15 anos se for mulher, ou 100% se for doença do trabalho, acidente do trabalho ou doença decorrente do trabalho, ele pode ser acrescido, depois que você gera esse valor, ele pode ser acrescido de 25% se você necessitar de uma outra pessoa para suas atividades básicas, para uma assistência permanente, que a gente chama esse valor de adicional de 25% da aposentadoria por invalidez. Frisa-se aqui que esse adicional só é possível na aposentadoria por incapacidade permanente, a antiga aposentadoria por invalidez, não podendo ser concedido a nenhuma outra aposentadoria.
Devido ainda que o valor da aposentadoria atinge o limite máximo legal. Imagine que você receba o teto da Previdência. Se você recebe o teto da Previdência, mas você precisa de uma assistência permanente, você receberá o seu adicional de 25%, desde que você passe pela perícia médica e seja constatado de que você precisa, tá? Parágrafo único. O acréscimo de que trata o caput cessará com a morte do aposentado, não sendo incorporado ao valor da pensão por morte. Então, os 25%, ele vai ser reajustado e ano a ano, e quando o cidadão falecer, ele não vai ser incorporado ao valor da pensão por morte, tá? Se ele for gerador de pensão por morte. O segurado aposentado por incapacidade permanente poderá ser convocado a qualquer momento para avaliação das condições que ensejaram o afastamento ou a aposentadoria concedida judicial ou administrativamente, sem prejuízo do parágrafo 1 sobre pena de suspensão do benefício. E aqui está o nosso pente fino. O artigo 46 é o que autoriza o pente fino. É possível a convocação do cidadão que está aposentado, para poder saber se ele continua naquela condição de incapacidade que tira ele do labor e da possibilidade de garantir a sua subsistência. Observado o disposto no caput, o aposentado por incapacidade permanente fica obrigado, sob pena de suspensão do pagamento do benefício, a se submeter a exame médico pericial pela Perícia Médica Federal, a processo de reabilitação profissional a cargo do INSS e a tratamento dispensado gratuitamente, exceto o cirúrgico e o de transfusão de sangue, quando são facultativos. Então, o cidadão que recebe a aposentadoria por invalidez, ele precisa, quando convocado, comparecer à perícia. Se ele for convocado para ser reabilitado, para exercer uma outra profissão, ele também terá que o fazer e também terá que se dispor a fazer qualquer tipo de tratamento que seja oferecido pelo INSS de forma gratuita, exceto as cirurgias e as transfusões de sangue, que elas são constitucionalmente resguardadas a possibilidade de você se negar, tá bom? O aposentado por incapacidade permanente que não tenha retornado à atividade estará isento do exame médico pericial de que trata este artigo. Vamos lá, aqui é a cereja do bolo, aqui é onde o vídeo tem a sua razão de ser. Então, quais são as hipóteses em que a aposentadoria por incapacidade ela se torna definitiva, ou seja, você está isento do exame médico pericial e, portanto, isento do pente fino. Após completar 55 anos de idade e quando decorrido 15 anos da data da concessão da aposentadoria por incapacidade permanente ou do auxílio por incapacidade temporária que tenha precedido. Então, beleza. Quando você tem uma aposentadoria por mais de 15 anos e você já tem mais de 55 anos ou 55 anos, você não fará parte do conjunto do pente fino, não poderá ser chamado à perícia médica para revisão, ou seja, estará isento desse exame médico pericial. Lembrando aqui que se a sua aposentadoria por incapacidade permanente ela for precedida de um auxílio por incapacidade temporária, ou seja, do antigo auxílio-doença, conta-se o período que foi considerado para a concessão do auxílio-doença. Então, por exemplo, você tem ali 8 anos de auxílio-doença e mais 8 anos de aposentadoria por incapacidade permanente. A data que vai ser considerada é a data da concessão do seu auxílio por incapacidade temporária, que é o seu antigo auxílio-doença, que foi convertido para aposentadoria por incapacidade permanente, tá bom? Após completar 60 anos de idade. Então, aquelas pessoas que completaram já 60 anos de idade, elas não vão precisar se submeter ao exame médico pericial. Elas não vão ser convocadas desde que estejam ali aposentadas por incapacidade. Parágrafo 3. A isenção que trata o parágrafo 2, que é essa que a gente acabou de falar, não se aplica quando o exame tem as seguintes finalidades. Verificação de necessidade de assistência permanente de outra pessoa para a concessão do acréscimo de 25% sobre o valor do benefício. Então, se você quer o adicional de 25%, você não pode invocar a sua isenção do exame médico pericial para ter direito aos 25%, ou seja, sempre que for fazer o pedido do adicional de 25%, vai ter que submeter a perícia médica para saber se precisa do auxílio do acompanhante de forma permanente e integral. Além disso, a verificação da recuperação da capacidade laborativa por meio de solicitação do aposentado que se julgar apto. Então, eu sou aposentado por invalidez e eu já estou há mais de 15 anos, tenho mais de 55 anos ou tenho mais de 60 anos. E quero retornar ao trabalho, eu tenho que obrigatoriamente me submeter
a perícia para poder que a perícia me julgue apta a retorno ao trabalho. Não posso simplesmente voltar a trabalhar a meu bel prazer, tá? Subsídios à autoridade judiciária na concessão de curatela, observado o disposto do parágrafo 4 do artigo 62. Então, quando for tratar de concessão de curatela, não pode se invocar as isenções de perícia médica do parágrafo 2º. O aposentado por incapacidade permanente, ainda que tenha implementado as condições de que trata o parágrafo 2º, será submetido ao exame médico pericial que trata este artigo quando necessário para apuração de fraude. Então, situações que ensejarem a possibilidade de avaliar se existiu ou não existiu fraude na concessão do benefício, pode ser invocado a qualquer tempo a perícia médica, tá bom? O segurado com síndrome de imunodeficiência adquirida pela AIDS fica dispensado da avaliação de que trata o CAPT, observado o disposto do parágrafo 3 e parágrafo 4. Então é mais uma isenção aí do exame médico pericial, aqueles que têm a síndrome de imunodeficiência adquirida pela AIDS, tá? A Perícia Médica Federal terá acesso aos prontuários médicos do segurado registrados no Sistema Único de Saúde, SUS, desde que haja anuência prévia do periciado e seja garantido o sigilo sobre os seus dados. Então, quem autoriza o médico perito a ter acesso aos registros médicos é o segurado, tá bom? O atendimento domiciliar e hospitalar é assegurado pela Perícia Médica Federal e pelo Serviço Social ao segurado com dificuldade de locomoção, quando seu deslocamento em razão da sua limitação funcional e de suas condições de acessibilidade lhe impuser ônus desproporcional e indevido. Então, se você não consegue se deslocar o INSS para poder fazer o exame médico pericial, você pode solicitar tanto a perícia domiciliar quanto a perícia hospitalar. O artigo 47 trata: o aposentado por incapacidade permanente que se julga apto a retornar à atividade deverá solicitar ao INSS a realização de nova avaliação médico-pericial, que a gente acabou de falar. Ele não pode voltar ao seu bel prazer. Na hipótese de a perícia médica federal concluir pela sua recuperação da capacidade laborativa, a aposentadoria do segurado será cancelada, observado o disposto do artigo 49. Então, assim, no cancelamento de uma aposentadoria por incapacidade permanente, leva-se em consideração o tempo que o cidadão passou aposentado para poder fazer uma espécie de desmame. Assim, a pessoa está capaz de voltar ao trabalho, mas ela passou muito tempo aposentada por invalidez, então ela tem que se readaptar ao mercado de trabalho. Então, quanto mais tempo ela passou, maior é esse desmame, tá? O aposentado por incapacidade permanente que retornar voluntariamente à atividade terá sua aposentadoria automaticamente cessada a partir da data do seu retorno, observado o artigo 179. O artigo 49, que trata sobre o desmame que eu acabei de falar, é: verificada a recuperação da capacidade laborativa do aposentado por incapacidade permanente, exceto na hipótese prevista no artigo 48, serão observadas as seguintes normas. Primeiro, quando a recuperação for total e ocorrer no prazo de 5 anos, contado da data de início da aposentadoria por incapacidade permanente ou do auxílio por incapacidade temporária que antecedeu a sua interrupção, o benefício cessará de imediato para o segurado empregado que tiver direito a retornar à função que desempenhava na empresa ao se aposentar, na forma da legislação trabalhista, valendo como documento para tal fim o certificado de capacidade fornecido pela Previdência Social, após tantos meses quanto forem os anos de duração do auxílio por incapacidade temporária e da aposentadoria por incapacidade permanente para os demais segurados. Quando a recuperação for parcial ou ocorrer após o período previsto no inciso 1, que é 5 anos, ou ainda quando o segurado for declarado apto para o exercício de trabalho diverso do qual habitualmente exercia, a aposentadoria será mantida sem prejuízo da volta à atividade, pelo seu valor integral durante 6 meses, contados da data em que for verificada a recuperação da capacidade, com redução de 50% no período seguinte a de 6 meses, com redução de 75% também igual ao período de 6 meses ao término do qual cessará definitivamente. E aí fica claro o seguinte: se você passou mais que 5 anos, você vai passar 6 meses recebendo 100%, depois 6 meses recebendo 50%, depois 6 meses recebendo 25% do valor que você recebia, até você ter o benefício cortado 100%, tá? Então, passados 5 anos, você já tem esse direito. O segurado que retornar à atividade poderá requerer a qualquer tempo novo benefício, tendo este processamento normal. Observado o disposto no artigo 167, caso haja requerimento de novo benefício durante os períodos que se refere ao artigo 49, caberá ao segurado optar por um dos benefícios assegurado a opção pelo benefício mais vantajoso. Lembrando que
Nesse período que está acontecendo esse desmame, é possível que o cidadão implemente as regras para se aposentar por tempo de contribuição ou pela sua idade. Tem ali direito a uma das suas aposentadorias programadas. Então é possível ele requerer e é possível ele escolher o mais vantajoso, tá? Na hipótese de opção pelo recebimento de novo benefício nos termos do disposto do parágrafo 1, cuja duração se encerre antes da cessação do benefício decorrente do disposto do artigo 49, o pagamento deste poderá ser restabelecido pelo período remanescente, respeitadas as reduções correspondentes. Então ali, o que está sendo dito aqui é que se o benefício mais vantajoso for a aposentadoria por invalidez, vai se manter a aposentadoria por invalidez até que se cesse a aposentadoria por invalidez e depois, quando cessar, retoma-se o benefício de aposentadoria, tá? Um exemplo dado aqui seria isso. A gente fez um checklist total aqui da aposentadoria por invalidez e é importante você, se você gostou desse conteúdo, você considerar se inscrever, tá bom? Foi de fundamental importância trazer isso, porque é importante que vocês que estão recebendo auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez há muito tempo saibam quais são os contextos que vocês podem se inserir ou não no pente fino. E a legislação é importante para que vocês tenham atenção, inclusive, para se caso você tenha aí a sua perícia negada, para você saber como é que vai ser o seu retorno à vida laboral, tá bom? Então, esse é mais um radar do benefício. Deixo aqui os meus cumprimentos e valeu!